Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Você torna o programa hoje, meu querido amigo, conterrâneo, Lênio Streck. Muito bem, com muito prazer, voltando com muita saudade. Segunda não, eu cheguei e segunda não pude vir ao programa, porque o programa era... Que local do planeta você andava? Eu estava na América do Norte. Que é um lugar que eu gosto muito. Sim, mesmo com o Trump, tu gosta? No México, certamente. Sim, né? Estados Unidos, é a 9ª vez, acho que eu vou. Eu gosto muito de lá. E é um... Mesmo com o Trump? Mesmo, não tenho absolutamente nada contra o Trump. Eu gosto dos Estados Unidos e ele anda sozinho também, com Trump ou sem Trump, eles andam, sim, né? Agora, digamos, é ofuscante o consumo norte-americano. As grandes cidades, o trânsito está ficando absolutamente impossível. É um grande estacionamento, porque todos têm carro. Eu fiquei cuidando... Então, deixa eu apresentar os nossos demais debatedores aqui. Desculpe. Já vi que a tua pré-eleição vai ser enorme, pelo jeito. Paulo Guimarães, eu gostei do estilo, viu, Paulo Guimarães? Pela primeira vez, o cabelo está adequado à barba. Ele mudou, exatamente. Mudou completamente. Ele está muito bem. Um pouco a barba, né? Ele está com personal stylist? Não, tá. É a esposa, né? Ah, tá certo. A esposa é que dá uma... É a doutora Bianca, então, que cuida. Bianca Santini, né? Dá uma ajeitada, né? Ah, não é Guimarães, ela? Não. Ela não quis botar o Guimarães? Não, acho que hoje em dia, Paulo Sérgio, os casamentos não estão mais com essa questão de você levar o sobrenome do marido, né? E a Bianca tem um nome artístico, né? Bianca Santini, então já é a marca dela, então não... Sim, as mulheres, principalmente em profissões, ficar com o seu eu não nome fiz nenhuma Olha, questão. Bianca, a primeira coisa é corrigir a marca dela, tá? Depois quando chega em casa, eu te chamo a atenção dele. Marca dela? Estou brincando, doutor Paulo Guimarães. Cacofonia. Cacofonia. Só por brincadeira com o nosso Paulo Guimarães. Eduardo Fernandes, prazer tê-lo aqui. Prazer, agradeço pelo convite, participar dessa banca qualificada com meu amigo Paulo Guimarães, Dr. Lênio Streck, Dr. Argolo. Temos aqui um adepto ao Gilmar Mendes, né, de carteirinha, e um adepto do João Dória de carteirinha. Com certeza. Mas eu acredito que não tem esse... Não sei qual é o distanciamento. Tudo pelos vínculos da Lide, né? Tudo isso que ele está dizendo. Eu vejo... Na diferença do... Não, eu tô mostrando. Tu não és um adepto ao Gilmar Mendes? Vocês não são amigos? Não, são amigos, são parceiros, são autores juntos, têm livros juntos, é verdade. Juntos, então, é parceiro. Mas temos muitas Como ele é parceiro do Dória, qual é o problema? Temos muitas diferenças. Eu vejo que o Dória representa uma nova política, um novo momento. Mas não sei se tem esse distanciamento todo, até porque o Poder Judiciário, o Tribunal... tem uma importância muito grande. O doutor Gilmar Mendes também faz um papel importante. Eu não acredito que tenha essa polarização. Até porque a gente tem que acabar um pouco com essa polarização e tentar ver o Brasil de uma forma melhor e o João Dória mais... hoje dirige a 5ª economia do país, que é a capital de São Paulo. E eu pude estar lá nessa semana e eu gosto de conversar muito com taxistas e com o pessoal e para ver a aceitação, e realmente tem tido uma aceitação muito grande, principalmente nas classes menores, nas classes mais baixas, que se dizia que Dória ia governar só para a elite, para os empresários, e não tem se feito isso. Agora, só para brincar com o Paulo, que essa questão do Dória é PSDB. O Gilmar Mendes também. Por isso, é muito mais próximo, historicamente, nomeado pelo Fernando Henrique, então, portanto, ele está muito mais próximo. O Gilmar Mendes que tu. Que eu. Tá certo. Só para registrar também, né? O doutor Argolo é uma espécie assim de Coreia do Norte, está tirando míssil aí para tudo que é lado.
Não, eles são muito bem Pô, agora o direcionados. senhor ataca o prefeito, ataca o governador, ataca o ministro da Saúde. Quem que o senhor não atacou ainda? Quem não atacou? O Lênio. Pronto. Muito obrigado. Por enquanto. O Paulo já ataquei várias vezes. Praticamente todos os programas. Que ele não se manifeste muito também, né, doutor? Eu tô cuidando aqui, né? Tá ficando muito saliente. Já tô com a unha muito grande. Não, a vez mágoa do doutor entrevistaram- Argolo começa porque o ministro da Saúde é engenheiro. Aí já é... Uma vez entrevistaram um cara que era presidente da Associação dos Homens Mandados pelas Mulheres. Aí entrevistaram o cara e tal, aí entrevistaram a mulher dele. E ela disse, olha, ele está ficando muito saliente, eu não sei se não vou proibir ele de ser presidente desse troço. Parece a Assembleia Constituinte da Venezuela, que você chega e manda em todos os poderes. Mas por que atacar o ministro da Saúde, doutor? O ministro da Saúde, não, ele foi muito infeliz no pronunciamento que fez com relação aos médicos. Mais uma vez, tentando desviar a atenção de um governo corrupto, comprometido, cheio de gente indiciada, apontada, etc. Tal. Então, quando ele não tem mais o que dizer, ele diz assim, não, a culpa da saúde é dos médicos. Aí ele joga a bola lá para o outro lado, e aí ficou os médicos dando explicação de que não tem, aqui em Canoas, não tem luva cirúrgica, não tem campo, não tem o que fazer, é cheio de pacientes nos corredores, e a culpa é minha, né? Então, assim, tem que acabar e dizer, olha, corrupto é corrupto, safado é safado, ladrão é ladrão, e não vem dizer que a culpa é minha. É isso. Em síntese, é isso. Então, em síntese, Delicadamente, é isso. Só para explicar a crítica. De forma... pronto, sim, de forma... Agora, a tua De forma peroração aí... sutil e delicada. Eu dizia que o consumo, né, que no fundo é uma economia sólida, mas ao mesmo tempo frágil, porque ela é tão engatada uma na outra, quando você vê assim os serviços, né, todos os restaurantes, fast food, tudo aquilo, do café da manhã até a noite, as pequenas cidades, assim, imagina uma cidade pequena com 7, 8 mil habitantes, que tem toda a infraestrutura de uma grande cidade, todos os comércios, as pessoas sabem disso, grandes supermercados, você vê lá, ou você vê o Walmart, ou você vê o Target, aqui, mas as coisas, e aquela rede de farmácias que é o Walgreens, e tem a outra que é da comida também, é o Whole Food. E em tudo que é lugar tem isso. E eu fico imaginando uma crise onde um pequeno setor desse, isso engata no outro, como que uma máquina dessa deve andar. E a questão dos carros, você compra carro com $150, $180 por mês. Sistema leasing. Que tudo é leasing, eles incentivam, então você vê assim... Leasing que no Brasil nunca Pois é. conseguiu vigorar. Por quê? Porque é primeiro mundo, é uma coisa boa. Então, E para as pessoas que gostam de carros, assim, né? Então você compra um carrão desses que aqui você olha, o cara está podendo. Você vê, por exemplo, um usado desse, você compra um carrão dos daqui, os sedãs médios aqui são carros, para eles, populares, né? Você anda aqui, um carro que aqui custa R$200 mil, você compra ele por 28, 30 mil dólares, mais ou menos isso, né? No máximo. No máximo isso, né? Então, o Jeep Cherokee, esses carros que aqui são inacessíveis. Porque é só para uma certa classe média para cima, estou certo, Paulo? Verdade. Quem das pessoas tem os carrões aqui do Paulo Sérgio, claro que são diferentes um pouco, mas mesmo assim, porque eles não são americanos, são alemães, mas que lá também não são tão baratos assim. Tá vendo? Mas os carros americanos depois ele não quer mesmo, contra-golpe. Não, então, mas é fantástico, né? Tudo é fantástico. Agora, dizer assim, as pessoas dizem, mas ir para os Estados Unidos tudo é barato. Depende. Se você for comer fast food e for parar em motéis, realmente não é caro. Agora, o resto é tudo caro. E outra coisa... Mas tu tens a liberdade claro, de optar. evidente. Tu Agora, quer fazer uma viagem barata para os Estados Unidos? Faz. E outra coisa, conselho para quem vai para os Estados Unidos, sempre coloque mais 18% em todas as suas despesas. Porque é a gorjeta. É a taxa, né? E outra, é 15 no mínimo. Você não é obrigado. Quer dizer, não é obrigado.
É e não é. É e não é, É e não. mas também fica absolutamente constrangedor. Então, toda a despesa tem. E outra coisa, hotel, diz assim, $150, vamos supor, $100, mais 14%. Taxa municipal. E aí, cada coisa que compra lá dentro, mais 18%. Atenção, então, só para... Isso é muito barato perto do que nós pagamos. Mas vamos Também. colocar essa clareza deles de colocar os impostos fora do preço, isso que a gente deveria fazer Claro, aqui, porque o nosso está dentro do preço, e o consumidor e nem as sabe. outras mercadorias... Outra coisa, o IVA, por que não vigora aqui também? Nunca vai Porque dar é primeiro certo. mundo. Além disso, tem outro detalhe, né? Aqui, por exemplo, lá tem o Plus Tax, que é o mais 8% nas mercadorias. Mas tem uma brincadeira que se pode fazer, né? Aqui, o sujeito que um dia, a Lídia vai gostar disso, quiser fazer uma simplificação dos impostos, diz assim, olha, nós vamos ter 2, 3 impostos, você vai ser liquidado. Sim. Porque toda a máquina que nós montamos para arrecadar... Tu tá entendendo O corporativismo te mata. Tá certo. Acaba contigo. O Cremers alerta. Agora é a chefia que está falando. Não, agora é o patrão. Cremers alerta. Plano de regionalização de partos apresentado pelo governo do Estado deve prever transporte em tempo hábil a gestantes para garantir um parto mais seguro. Cabe ao gestor estadual estabelecer ainda uma política de fixação do obstetra no município menor para assim acompanhar e atender a gestante em seu local de origem. Cremers, estado de alerta pela saúde. Aliás, a doutora Vânia, que está aqui conosco, o doutor Fernando Matos tem que vir ao programa aqui. Já faz uns 15 dias que ele não aparece. Então, eu reitero aqui o convite ao doutor Fernando Matos e a provocação à doutora Vânia Maria Adam. Grande parceiro, nós temos trabalhado muito bem juntos, o Conselho, a MIRIGS, o sindicato, mas a respeito do que o Lênin estava falando, ia só fazer uma brincadeira, falando das coisas como são caras aqui. Eu fui, quando era gurizote, uma vez estava num shopping, olhando uma vitrine de tênis, né? E aquilo tem um preço... Tênis. Tênis, né? E aquelas coisas têm um preço absurdo, né? E aí ele estava comentando com um amigo dele, disse, pô, olha o preço desses troços. E diz outro, pois é, não sei como é que vive a classe média. Agora, graças a Deus, o presidente Michel Temer recuou no que tange ao aumento do imposto de renda. Olha que loucura. Recuou. Mas ia pegar os resultados. Em termos. Quem manda é o Meirelles. Tem que saber se ele vai recuar. Aumentar imposto num país que está... Olha, veja bem, aumentar impostos... E ainda mais o imposto de renda, que já é uma vamos dizer assim, já é um escárnio. Aí você aumenta para quê? Para manter esta corrupção. O imposto de renda é imposto sobre salário, não é sobre renda, é imposto sobre salário. É verdade. Olha, essa corrupção que está aí, essa malversação, esse dinheiro que escoa pela incompetência dos gestores no Brasil, olha que loucura, gente. Hein, Paulo Sérgio? Tu imagina, falava-se em 35%, meu Deus do céu... Isso é uma coisa assim, fora... Se você fala para as pessoas que reside um americano, um alemão, ele vai dizer, vocês são um bando de loucos, o que é? Embora os impostos lá sejam bastante caros, né? Evidente, mas eles têm a contraprestação. Ele tem a contrapartida. Não, aqui você paga, claro. Aqui você paga, você tem que pagar. Além de todo esse número, esse valor alto de impostos, você tem que pagar segurança, educação, saúde, por tudo fora. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Então, veja, olha, o Michel Temer, às vezes parece que... Previdência é 14, né? 14, seria 14 mais 35, se fosse o caso. E mais outras coisas, você tem capado 50% de cara. Teria. Hoje você tem uma coisa. 40%. A gente trabalha... Era só o que faltava vocês compararem os Estados Unidos com a Venezuela. Forçaram a barra, hein? O Júlio está dizendo aqui. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Eu não fiz. Não, aqui não houve isso. Não, aqui não falaram isso. Não, acho que ele está no programa errado. Nenhuma comparação. Não chegou tarde esse nada. Não, é que eu acho que não se falou em Venezuela, se falou em Estados Unidos. Não, eu fiz uma brincadeira sobre... alguém tinha falado aí sobre a questão das o que era que eu falei? Da Assembleia Constituinte que mandaria na... Ele esclarece agora. Paulo Sérgio, é que vocês falaram no Trump. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre está cidade gêmea de Havana, prorroga carroças até 2020. Controle de natalidade, ninguém fala. Neste contexto, dizer o que do Trump, o Júlio?
Então, o Júlio está na dele. A gente não falou nem bem do Trump. E a Venezuela foi usada como um exemplo crítico, como não se deve fazer. Óbvio. Se você tem 3 poderes, funcionando ou não, e uma Constituição, como que você constrói um outro poder que manda em todos os demais? Mas isso não tem nenhum sentido. A Venezuela está dando um exemplo ao mundo, o pior exemplo do mundo, que tem uma certa aparência de democracia, em que você... Imagina o Brasil. Qual é o exemplo venezuelano? Imaginemos o seguinte, o presidente da República, o Temer, por exemplo, no meio da crise, dissesse o seguinte: não, agora eu vou convocar uma Assembleia Constituinte que vai ser eleita daqui a 2 meses. E vou escolher quem é que vota. Eu vou escolher quem vota, e aí eu instalo, porque não é um homem um voto. A Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte diz: a partir desse momento nós mandamos em todos os poderes da República. E aí começa a fazer uma nova Constituição. Quer dizer, é brincadeira. Paulo Sérgio pergunta aos ilustres participantes desta mesa o que pensam da petulância do Temer de seu advogado pedir a suspensão ou a suspeição de um homem digno como o Dr. Rodrigo Janot, que enfrenta corruptos e poderosos. Não acredito que o ministro Fachin vá atender este descalabro. Milton Lacal. O senhor pode falar, doutor Lula? Muito obrigado. Poxa, até fico surpreso de que me passe a palavra assim. Para o médico. Tão subitamente. Poderia começar com o procurador, colega do Janot. Não, mas tem que começar por baixo, tá certo? O caminho é esse. Não. Pelo contrário, eu não vou a Deus pelos santos, eu vou direto a Deus. Mas eu, pessoalmente, acho admirável o trabalho que tem feito o Janot e acho uma lástima que esteja encerrando o mandato dele. Acho que ele prestou grande... Pode ter lá, entre vírgulas da legislação, etc., né? O rodapé de livro sobre como é que é o procedimento aqui ou ali, mas acho que ele prestou um grande serviço à nação. Acho que, se dependesse de mim, ficaria mais 2 anos, seguramente. Também concordo com o doutor Argolo. Vejo que o doutor Janot fez um bom trabalho. Eu ainda tenho um ponto daquela delação da JBS, que não foi, que eu vejo que ela foi feita de uma forma que queria pegar o governo, alguma coisa sobre o governo, mas os grandes corruptores acabaram saindo ilesos. Então, isso aí, de uma forma, o que está na Constituição? Vão ser ilesos corruptores e corruptos. Ambos vão ser ilesos. Mas o pessoal hoje, o JBS, o seu Wesley estão caminhando em Nova York com o Trump lá. Mas também tem gente caminhando no Brasil, que tiveram... aqui no Palácio do Planalto. Que já levaram o iate para lá. Mas eu vejo... caminhando do Palácio do Planalto. Claro, porque que ele deixa o iate aqui, ele precisa do iate. Claro, é indispensável. É um bem de primeira necessidade. Mas voltando, acredito que... Estão caminhando, corruptos e corruptores. Estão caminhando, andando onde querem. Então, como foi a atuação do Dr. Janot, eu vejo que de alguma forma positiva, mas eu também discordo de alguns pontos da onde teve a atuação dele. Então, para mim falta pouco para comprar o iate. Basta acertar a Mega Sena e já está resolvido. Eu acho que o iate já está escolhido. Eu acho que o Janot e o Sérgio Moro foram as grandes figuras dessa passar a limpo do Brasil. Vocês esquecem fácil do Joaquim Barbosa, hein? Não. O início começou com o Joaquim Barbosa. Mas se vou voltar atrás, então vamos voltar no Roberto Jefferson. Vamos voltando. Grande ídolo nacional, Roberto. Eu acho que o Janot ele fez um papel realmente importante. É uma lástima que está saindo, né? É uma lástima. Agora, tomara que não entre alguém para botar aí panos quentes e acalmar isso aí e não dar o prosseguimento que a sociedade brasileira está esperando. A doutora Raquel Dodge, será que Pois é. Ela vai ter esse... Pois é. Esse sangue no olho? Sangue no olho? Será que vai ter? Pois é. Vamos ver. Será que vai ter todo esse bambu, né? Pois é. Voltando ao ponto que o Lênio colocou, os Estados Unidos, o Trump governando, mas as coisas continuariam normais, porque lá as instituições são fortes. Então pode trocar as pessoas, que não tem problema. Então, acho que nesse ponto ali, a troca do Janot pela doutora Raquel, acho que passa por essa diferença. Ele dá uma consultada no Putin lá e tudo vai em frente. De tudo modo, há uma questão aqui no Brasil que quando se fala em
questões da crise e política, econômica, etc. E nisso que foi falado agora, os regimes europeus, parlamentaristas, porque a América Latina tem uma sina, né? A sua cópia dos Estados Unidos mal feita. Deu tudo errado, porque o presidencialismo só funciona nos Estados Unidos. E por uma circunstância histórica. Eles não botaram lá o rei porque eles tinham saído, tornados independentes, né, na Guerra das Colônias, e senão eles teriam posto um rei, eles chamaram de presidente. Então ali nasce o presidencialismo, e com suas peculiaridades, com a Constituição, os pais da pátria fizeram a Constituição e fizeram a repartição, e nós acabamos... Passaram por uma guerra civil. Passaram por uma guerra civil absolutamente necessária, forte. Duríssima, e aqui terrível, nós copiamos, carnificina, e nós copiamos o sistema presidencialista e nunca deu certo. E pode olhar, engraçado, né? Nenhum país da América Latina, nenhum país da América do Norte para baixo, dos Estados Unidos, da América do Norte, os Estados Unidos mexicanos para baixo, que chama Estados Unidos mexicanos, né? Nenhum é parlamentarista, né? E com exceção da Costa Rica, talvez, e alguns países, o Chile agora com uma certa estabilidade, o resto sempre passa por sístoles e diástoles a todo tempo o problema político. Enquanto isso, os regimes parlamentaristas nos dão exemplo como funcionam mesmo nas crises. E isso o telespectador tem que se dar conta... A Costa Rica é interessante que nem exército, nem exército tem. tem. A espécie de Suíça americana. Aqui, isso... É a Suíça americana mesmo. O que acontece... É uma diferença com o resto da América Central. O que acontece... Que é a Costa Rica, o que é? É o Estado americano. Não, Porto Rico. Mas Costa Rica também. O Panamá também é hoje. O Panamá também hoje é. Que vive a economia... Agora, eu queria chamar só atenção para uma coisa que as pessoas não se dão conta. Os tribunais constitucionais europeus, que foi uma invenção europeia, começou na Áustria, depois a Alemanha, a Itália, os países foram construindo, né, o modelo de tribunais constitucionais. Eles não são do Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional... ele é fora dos três poderes. Eles funcionam fora, se chama de tribunais ad hoc. Então, todos os grandes conflitos são decididos pelo Tribunal Constitucional, que não tem nada a ver com o Poder Judiciário. A cúpula do Poder Judiciário é outra. Então, mas como é que se forma o tribunal? O Tribunal Constitucional, ele assim, são sempre, Portugal 13, Itália 15, Espanha 12, Alemanha 16. Vamos pegar a Alemanha. A Alemanha são 16 ministros, entre aspas, 8 são eleitos pela Câmara dos Deputados e 8 pelo Senado. Os partidos políticos indicam, né, dentro das composições e fazem, e os professores, os magistrados, todos eles indicam e aí eles formam... Mas todos oriundos da magistratura? Não. Não precisa nem o notório saber jurídico? Precisa notório saber jurídico, sim, mas necessariamente não precisa ser juiz, como também em Portugal não, como também na Espanha necessariamente não. E não precisa ser necessariamente advogado? Não, ele pode ser um político, sim, mas que tenha que ser formado em direito, sim, obviamente. Então, qual é a grande sacada dos caras? Quem sacou isso? O Tribunal de Contas não precisa ser advogado, é um tribunal. Mas a grande sacada... A grande sacada, isso começou em 1920, o cara chamava Hans Kelsen, um austríaco, ele fez a grande sacada. Por quê? Porque sempre tem um problema entre os poderes. Quando você tem um tribunal que resolve isso, e nós não temos, o que acontece? Como é que se dá a hipertrofia de um órgão? Quando, na medicina, isso é facilmente explicável. No Brasil, o Supremo Tribunal ficou hipertrófico, ele ficou muito forte, porque... Quando o legislativo e o executivo têm tensões, ele que resolve. Tudo ele acaba resolvendo. Nos regimes parlamentaristas, tem os tribunais constitucionais, essa vinculação não é necessária. Por exemplo, o Chile também tem um tribunal constitucional, mas a regra é 99% dos países parlamentaristas têm tribunais constitucionais. Você leva para lá. E lá se dá isso. Porque
porque esses caras, eles estão desvinculados dessas questões, por exemplo, pequenas. Por isso que os tribunais nesses países, eles não são fortes. Forte é o Tribunal Constitucional, porque esses ficam discutindo as questões entre nós, entre os particulares. As questões políticas, das inconstitucionalidades, tudo vai para o Tribunal Especial. O que era para ser o nosso... Isto aqui foi negado em 34... O nosso STF era para ser assim. O deputado Nuno Alvarenga, em 1900, na Constituinte de 33 e 34, teve a grande sacada de fazer um projeto. Foi derrotado. Tentou-se novamente, e eu mesmo fui partidário disso na Constituinte, enfim, e depois na Reforma Constitucional, que não saiu em 93, fazer um Tribunal Constitucional e mais os mandatos. Todos esses países têm mandatos de 8 ou 9 anos. 8 ou 9 anos. Terminou, você vai para casa. Então, às vezes, uns são renováveis. Isso é maravilhoso. Agora, isso é o quê? Isso é engenharia institucional. Quando a engenharia institucional funciona bem, as crises são todas diluídas dentro da instituição, ela não é pessoalizada. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual, portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia. Nós vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS. CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 e 5.194, ambas /66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA-RS é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atuando para o fiel cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular no Conselho. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Paulo Sérgio, quero parabenizar o doutor Lênio pelo artigo publicado sobre as declarações do presidente do TRF-4, sobre a sentença do Moura contra o Lula. Segundo o doutor Lênio, abre aspas, a lei, o Código de Ética, parece clara ao dizer que o juiz só fala nos autos e, se for fora deles, tem que ter prudência e, fundamentalmente, o juiz não pode interferir na atuação do colega seu, exceto em respeito às normas legais, e não deve falar de autos alheios, está dizendo Dilon Cabelo. Só quero dizer que é um peso das medidas, porque ele não diz a mesma coisa de um ministro do Supremo que vive falando fora dos autos. Que só fala fora dos autos. Calma. Doutor Thompson Flores tem toda a minha admiração. Calma, eu só quero dizer que isto que eu disse, e não é fulanizado, eu fiz um artigo absolutamente elegante, que é o meu estilo de escrever, ataco as pessoas, faço uma crítica de vestir e também e faço um ataque, uma crítica institucional. Eu quero dizer, para quem quiser ver, eu fiz um texto bastante longo, que foi publicado, por sinal, pelo Reinaldo Azevedo, que também é meu particular amigo, e que mostra ali dentro desse texto as minhas críticas que eu faço, inclusive ao ministro Gilmar e outros, que fazem esse tipo de coisa, falam fora nos momentos oportunos, não são prudentes como devem ser. Então, só para dizer que sim, o Paulo Sérgio fez isso para me provocar, porque ele sabe. Não, eu li o... Não, a tua
Não, a comparação com o teu pensamento sobre o... Está dizendo que eu sou incoerente. Agora, Lênio, eu concordo contigo. E eu estou dizendo que não é verdade. Tá bom, então tu tem todo o direito de... Lênio, eu concordo contigo, o homem, né, doutor Paulo? A maneira como o Gilmar Mendes se refere ao o homem investido num cargo... Parei hoje cada vez, termina. Não, eu só dava só um comentário, que coisa deselegante a maneira como o Gilmar Mendes se refere ao Procurador-Geral da República, né? Eu acho que uma pessoa com a ocupação que ele tem, com o cargo, tinha que ter uma linguagem mais comedida, mais adequada, né? Eu acho que é aquela... Até com outros poderes, né, A postura dele não honra o cargo que o que a gente falou aqui, eu concordo com o Lênio quando... Ele é recorrente. O homem, quando está investido num cargo público, ainda mais desta envergadura, né? Paulo Brossard era o cara. Era. Uhum. E, aliás, nesse texto que não o se Odilon fala tá fora falando, dos autos. Eu faço um elogio ao Paulo Brossard. Aliás, só para concluir, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Lenz também refere o ministro Paulo Brossard, e eu também, nós dois somos fãs do ministro Paulo Brossard, entende? Por razões diferentes, divergimos na coisa, mas o ministro Paulo Brossard era assim. Era dentro dele. Ele puxava assim. Até nisso ele era prudente. Ele respirava devagar. A respiração pensante. Paulo Sérgio, o ministro, né, veja que investido naquele cargo, ele não deve falar fora dos autos. Isso é óbvio. Né? Ou ficar externando opiniões, porque olha a polêmica que gera. Momento. Olha a polêmica que gera. Ele tem que se preservar, acho que tem que ter... Que não é qualquer um que está falando. Exatamente. Mas ele veste a blusa. Mas eu penso, Paulo Sérgio, que ele tem que se preservar. Tem que se preservar. Por exemplo, tem que estar expondo. Tinha que estar à altura do vamos cargo. ouvir o Fernandes, senão vocês ficam aí O decano também no supermercado. E ele é recorrente, né, Paulo Sérgio? Isso não foi só com o doutor Janot, como foram com outros poderes também. Ele já teve essa postura. Eu acho que não leva ao que o cargo dele, exatamente o que é colocado, não honra a postura de onde ele está no cargo. Não pode fazer isso. Não pode fazer. Não está à altura do cargo e dos outros. Nem o Janot pode fazer dele também. Vale para os dois lados. Pelos dois lados. Também disse cobras e lagartos, né? Sim. Que o Janot disse há um mês e pouco atrás, cobras e lagartos do Gilmar. Então, ali tudo é o seguinte, enquanto houver bambu, vai flecha, os dois. Exatamente. Doutor Argolo, pode ser feita uma ameaça, como foi feito em São Leopoldo, Hospital Centenário, somente atender residentes de São Leopoldo, conforme difundido pelo prefeito Ari Vanazzi, do PT? Comentário de Alfredo Kaffer. Não, e este prefeito ainda mandou para a Câmara Municipal um plano plurianual colocando 5 milhões de reais para divulgar os seus feitos. Isso é uma bobagem. Só lembrar uma frase do Milor Fernandes. Eu já vou responder. Só para não perder essa coisa de autoridade se criticando. Uma vez o Antônio Carlos Magalhães criticou outro senador que foi que a esposa botou um ranário lá pela Amazônia. Sim, é famosa essa. Aí chamou de ladrão. Aí, eu me esqueço do nome do outro senador. Aí o Milor disse, o ilustre senador Antônio Carlos Magalhães chamou o ilustre senador fulano de tal de ladrão. O ilustre senador fulano de tal chamou o ilustre senador Antônio Carlos Magalhães de ladrão. Quem sou eu para discordar a respeito dessa questão da prefeitura lá? Isso é um blefe, né? Assim... tem um pilar do SUS, como o SUS não pode cobrar, isso é um pilar do SUS, não pode cobrar. O prefeito não pode dizer assim, não, aqui na minha cidade o SUS vai cobrar uma taxinha de R$20 para quem for consultar. Não pode. Um pilar do SUS ele é gratuito. O outro pilar é assim, ele é universal. Eu não posso ter um infarto em São Paulo, chegar no hospital e dizer, não. O senhor paga imposto em Porto Alegre. Vai ter seu infarto em Porto Alegre, que aqui não. Claro que por isso ele chama universal. Ele tem universal, exatamente. Então o prefeito não pode dizer, não, eu só atendo quem for do meu município. Isso é uma bobagem. E se fizer, nós entramos na justiça e derrubamos. Se fizer, nós, sindicato médico, vamos entrar na justiça e derrubar, como já fizemos aqui em Porto Alegre. O porteiro do tribunal derruba isso. Olha aqui, ó. Numa administração do PT aqui, decidiram que só iam dar remédio para quem fosse morador, tinha que levar um comprovante que morava em Porto Alegre.
entramos na justiça, derrubamos O na hora. telespectador aqui, doutor Argolo, não mandou nem e-mail, nem WhatsApp. Ela telefonou para cá dizendo o seguinte, a Marli. Lênio, que cabelo lindo, rosto lindo. Se tiver filha, deve ser uma princesa. Sem dúvida, a Maria Luísa Toma aqui o bilhete. E junto vai o telefone. Eu não concordo. Olha o sexismo e tal. Né? Paulo Eu Sérgio, o agradeço, nobre procurador não sei quem é. Streck deveria visitar Cuba e Venezuela, pois parece anticapitalista. Que nada, ele agora esse homem foi da esquerdalha, agora está na direitária. Eu fiz maiores elogios aos Estados Unidos. Veja como é difícil a linguagem. A linguagem é como Ricardo Paim. A linguagem é como um farmacon. Pode ser um veneno, pode ser um remédio. Platão que já dizia isso. Eu acho que fui suficientemente claro, mas tem que colocar... Porque a grande questão atual é você ter um estagiário junto e com a plaquinha para dizer nota de rodapé o que ele disse, ou sarcasmo, ou ironia, ou crítica, ou elogio. Então, quando eu falei nos Estados Unidos, tinha que ter o estagiário do lado, levantasse a placa e disse, ele está elogiando, e vários pontos de exclamação, para que o telespectador não coloque em dúvida isto que eu acabei de falar. Doutor Argolo está certo em defender a saúde, pois o governo abre a torneira para se manter no poder e o resto paga a conta. Ricardo Paim. Paulo Sérgio, eu queria... Que bom, alguém concorda comigo às vezes. Fico feliz, é tão raro. Eu queria trazer Surpresa. de novo a surpresa. pauta que o doutor Paulo falou sobre Vou dormir melhor, os né? impostos. E a gente teve nessa semana o privilégio de ter o ministro do Planejamento lá conosco no LIDE, em São Paulo, falando para mais de 500 empresários. Aliás, a Rede Pampa é nossa associada também. E ele foi profundamente cobrado e nós não podemos aceitar que não é aumento só no imposto de renda, como em qualquer nível de imposto, não pode mais ser aceito. A gente precisa da eficiência do governo, eficiência de governo federal, estadual, municipal. Não tem mais como aumentar, enganar a população dizendo que vai ter uma PEC de gastos, que vai ter tantos bilhões, e agora no meio do jogo mudar as regras. Acho que o governo ele brinca muito com a sociedade. Olha aqui, o Fernandes, o que está dizendo aqui o Luiz de Santa Maria é para ti nesse momento. Paulo, boa tarde. Esses dias estava olhando uma pessoa comprando um DVD pirata. Aí passou um senhor e disse, não compre este DVD, pois estarás financiando o crime organizado. O vendedor olhou para ele e disse, pagar o imposto também financia o crime organizado. Eu tive em Brasília. Espetacular. Esses tempos eu tive em Brasília e o taxista me falou, não, como é que é aqui em Brasília a segurança, aspecto de segurança? Ele disse, não, pode andar com tudo a pé. Só ali pelo Congresso que é meio perigoso, porque ali o crime é liberado. Então é mais ou menos nessa linha. Impostos, deixa eu fazer um comentário. Tem uma coisa bem conhecida, que casualmente chama-se curva de Murphy, mas que é muito interessante, que é o seguinte, se tu tiver um imposto zero, a arrecadação é zero. Mas se tu tiver um imposto igual a 100% do valor do produto, a arrecadação é zero, porque ninguém vai produzir nada. Então tem um momento até o qual... Curva de Laffer. Curva de Laffer. Curva de Laffer. Não, confundi. Confundi, tem uma síndrome de Laffer, que é quando... Bom, não veio o caso. Tá. Então, tem um ponto máximo. Tem um ponto máximo. É uma síndrome do sistema. Que é o momento que eles botam. Tem um ponto máximo que tu pode cobrar de imposto. A partir daí, tu desestimula a produção e cai a tua arrecadação. É assim, doutor Paulo, assim, quanto mais alta a cobrança de impostos, menor é a arrecadação. E parece que a gestão pública não se dá conta disso. Não se dá conta e não mostra, acho. A verdade é que a gente... Isso aí está muito mal nessa questão de impostos avaliado, né? Eles têm que pensar lá na frente. Por que o governo, por que os pensadores, né, da economia não veem isso para frente? Não é um projeto. Para o representante do Dória no programa, ele foi na Bahia com a Semineto e foi ovacionado literalmente. Quem ocasionou isto foi a esquerda? Está dizendo aqui o Ernie Klasman de Sapiranga. Primeiro, não sou representante do Dória. Acho. O Dória hoje ele já tem o prefeito de São Paulo, ele foi o
presidente do LIDE, mas hoje... Mas, eu já fui do Bolsonaro, porque não pode ser usuário. Não, apoio, acho que está fazendo uma eficiente gestão. Não, acho que faz uma eficiente gestão, mas... Existem os dois lados, né? Essa coisa de jogar ovos e coisa parece uma coisa já ultrapassada. Mas que é bom marqueteiro, né? O cara é capaz de varrer ruas. Eu acho que ele mandou jogar ovo nele mesmo. Pode ser, hoje eu vi uma... Foi a esquerda que me jogou. Isso a direita adora, foi a esquerda que jogou ovo nele. Não, ele é um marqueteiro. Mas eu queria falar só sobre essa questão dos impostos, na mesma pauta. Esses dias deu uma notícia e eu quero falar isso com todo o respeito, assim, com relação à valorosa classe dos auditores e tal, na máquina pública brasileira, mas um dos próceres da Receita Federal disse que depois que foi instituída a taxa o plus de arrecadação, ou seja, cada fiscal ganha um percentual por aquilo que... Eu falei isso aqui no programa, aumentou também a arrecadação. E ele disse que era uma boa notícia. Eu disse sim, é uma boa notícia, mas também não é uma boa notícia. Por que a arrecadação só aumentou depois do plus? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então é paradoxo. A boa notícia pode ser uma má notícia. A Unicred tem uma novidade para você investir em energia solar, viu, doutor Fernandes? O crédito sustentável oferece financiamentos para a compra de até 100% do equipamento em até 72 vezes. Viu, doutor Paulo? Nós que moramos em casa, estamos afiados a colocar energia, porque a Unicred está facilitando. 72 vezes tu coloca energia solar na tua casa. Com a Unicred fica mais fácil ter energia limpa e renovável, que reduz, assim, a conta da sua luz, valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da nossa Unicred. Vamos agora... Não, agora nós temos que... então tá. Então tem preferência. Duas coisas. Uma, puxando aqui para o meu lado, o sindicato é parceiro e nós cofinanciamos quando são sócios do sindicato. 2, se tu tiver a placa solar na tua casa na praia e aqui for a mesma empresa, a mesma, por exemplo, como é que chama isso? A geradora. Não é a geradora. É a distribuidora. A mesma distribuidora, se é aqui, se é na praia. Né? Tu pode botar a placa solar lá e abater o que tu produz lá de energia, abater da tua conta aqui em Porto Alegre. É mesmo? Tu pode botar na tua casa e pode botar na praia. Se for a mesma operadora, tu pode abater, que fica o ano inteiro lá, recebendo o sol. Alô, doutor Paulo Barcelos, nosso presidente da Unicred, amanhã eu estou ligando para ele. Hein? Liga para ele, vale a pena, e põe na tua casa na praia, porque tu vai reduzir muito o teu consumo. E em pouco tempo essa placa se paga. Além de ser ecológica e todas as vantagens que o planeta precisa, tem uma vantagem econômica muito marcada. Ela se paga rapidamente e daí para diante é lucro puro. Doutor Paulo Barcelos, espere a minha ligação amanhã. Agora chegou a vez do Momento Saúde aqui no Campo de Debates, com a equipe do doutor Gilberto Schwartz, que é o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, o mais jovem membro da Academia. Neste momento, meu presidente. E vem aí a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. O senhor vê com quem está lidando. Fale, doutora Lídia Longinotti. Boa noite, eu sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista do Instituto de Oncologia Capla. E hoje vou falar sobre imunoterapia. A imunoterapia é uma estratégia de tratamento desenhada para atacar o tumor através do sistema imune. Isto é, o tratamento não ataca a célula tumoral diretamente, mas estimula o sistema imune do paciente a atacar. A imunoterapia representa, no presente e no futuro, uma nova estratégia que talvez seja a mais importante de todas no combate de tumores avançados. Estima-se que nos próximos 10 anos, 80% dos pacientes com doença avançada vão receber algum tipo de tratamento imunoterápico.
Ela não é recente, já foi desenvolvida há décadas, mas as novas formas, que são mais específicas, efetivas e com menos efeitos colaterais, levaram à aprovação de várias dessas drogas no tratamento do câncer. Boa noite. O doutor Argulo, o senhor trocou a sua gerente de marketing lá no Sindicato Médico? Troquei. E vou te dizer... Quem é que assumiu agora? A Priscila... Poxa, eu não vou ficar te devendo o sobrenome dela. Ela é ótima. Estou muito satisfeito, está fazendo um belíssimo trabalho. E a nossa gerente anterior só saiu do sindicato porque a Ford teve um prejuízo, acredite se quiser, a Ford o ano passado teve um prejuízo de R$1 bilhão no Brasil. Aí baixaram os americanos aqui, fecharam todas as sucursais e deixaram só São Paulo. E demitiram todo mundo. E o marido dela trabalhava, em vez de demitir, promoveram para São Paulo. E aí ela foi junto para São Paulo. Eu até disse para ela, quanto tempo você está casada? Está casada há mais de 10 anos. Larga esse cara, fica aqui, experimenta outra coisa. Dá uma sacudida nessa tua vida. Olha, isso aí da Justiça do Trabalho. Conselho desse. Pensa noutra coisa e tal, mas não, ela fez questão, disse, não, meu marido é um bilhete premiado. Priscila apresentar aqui. Mas com muito prazer. Ela vai ter uma posição eu não sabia dessa aqui. Questão da Ford. É impressionante, né? Impressionante. Em compensação, a GM está investindo diretamente 1,4 bilhão aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. E disparado, já é a primeira disparada, 2 pontos à frente da segunda, que é a Fiat, se não me engano. Tá. Imagina se nós tivéssemos a Ford aqui ainda. A Ford não teria vivido essa situação. Deixa eu fazer um reparo Só aqui. Só vivendo a situação que foi para a Bahia. Deixa eu fazer um reparo aqui, enquanto é tempo. E ela fecha a Bahia Ford, também? Não? Disse de ouvir dizer, né? Não vi em lugar nenhum. Ao contrário do Guimarães Rosa, né? Digo porque vi, não digo de ouvir dizer. Eu não digo porque vi, eu digo de ouvir dizer. Pode ser Parabéns, Paulo Sérgio, ao Rodrigo Maia, que se depender dele, nenhum imposto será aumentado. Discursando na Fiesp logo após Temer, deu nos dedos e falou dos privilégios previdenciários. Acho que o tempo do Temer está no fim. Fernando Santos. Concorda com isso, meu querido amigo Não empresário? sei se o tempo está no fim, mas que não é admissível mais impostos, isso é líquido e certo. Nós, empresários, população, não pode aceitar mais isso. E um número interessante, outro número que me alarmou bastante na explanação do ministro, foi a evolução do gasto da Previdência, Paulo Sérgio. Existia um déficit em 2008 de 36 bilhões. Se chegarmos em 2020 na mesma situação, vai ser um déficit de 225 bilhões. Gestão, doutor. Isso quer dizer, 80% da arrecadação vai para custear Previdência. Então, se fala a reforma da Previdência, não tem isso, não tem aquilo. Não existe gestão do país, o país vai quebrar se não tiver a reforma da Previdência. Isso é claro. Só um pouquinho, doutor. O Brasil, ele não tem nem que cogitar, o nosso país não pode nem cogitar e aumentar impostos. Ele não sequer poderia ficar no mesmo patamar, ele teria que reduzir os impostos. A gente sempre fala aqui várias vezes na modificação do Código Trabalhista, da reforma trabalhista, verdadeira reforma trabalhista, né, que quebrou muitas empresas nesse país, que é a galinha dos ovos de ouro do nosso Brasil, que paga altos impostos, que gera emprego, né? A reforma tributária, a reforma penal, quer dizer, mas impostos, nem pensar, não era nem se manter nos 27 e pouco por cento, teria que baixar para fomentar a economia. Ela precisa melhorar, o Brasil precisa melhorar. E se cogita aumentar impostos, doutor Lênin, absurdo. Paulo Sérgio, o presidente Fernando Henrique Cardoso entregou o Brasil de bandeja para o PT. E com o Temer, do jeito que está governando, nem o PT vai querer esta fiasqueira que está, o Érico de 2 irmãos. Não, pior aqui, se comentário a respeito agora, da Previdência. Não, ligeirinho, a respeito da Previdência. É verdade, fizeram Itaipu com o dinheiro da Previdência, fizeram o Rio Niterói com o dinheiro da Previdência, fizeram Transamazônica com o dinheiro da Previdência. Quer dizer, o dinheiro da Previdência em algum lugar está, que era do trabalhador e não está com o trabalhador. Não dá para culpar o trabalhador, por isso que fizeram com a Previdência. Primeiro. Segundo, o grande buraco da Previdência é o setor público.
Os militares o Maracanã não foi foram... feito com dinheiro de quem? Os militares... O Maracanã lá atrás, em 50, em 48. Dinheiro da Previdência. Brasília, dinheiro da Previdência. E os militares, com todo respeito, não foram atingidos pela reforma da Previdência, quem está falando nisso. Agora, nós pagamos, isso precisa dizer, 45% de toda a arrecadação do país para banqueiro. Isso nós temos que discutir. Antes de discutir a Previdência, nós temos que discutir até quando, qual é o momento em que nós vamos congelar o que nós estamos entregando para banqueiro e que está fazendo gente morrer na fila do SUS, o enriquecimento dos banqueiros. No primeiro trimestre desse ano, o país afundando nessa crise que todos nós estamos vendo. Desemprego, 14 milhões de desempregados. O Bradesco teve o maior lucro da sua história. Na contramão. E o segundo maior lucro de um banco na história do Brasil desde o Império. Alguma coisa está errada aí, que não é a Previdência. Quem é o ministro da Fazenda? Alguma coisa está errada. Quem é o ministro da Fazenda? Exato. O ex-presidente do Banco de Boston, que é o maior credor. E ex-presidente do Conselho de Administração da JBS. Que é a estrela do governo Temer. Exatamente. Argou, só para ver a força dos banqueiros, eles transcendem, eles atravessam qualquer Rubicão. Aqui, o Bradesco, já que está falando do Bradesco, e seu lucro, eles, assim que saiu a reforma trabalhista, essas alterações, eles já começaram a demitir para recontratar depois com o PJ, com pessoa jurídica, um modo de reduzir despesas, como se o banco, o Bradesco, precisasse reduzir despesas. Eles já é tudo quase mecanizado. Automatizado. Já não há mais, há uma precarização ou até uma nadificação do setor pessoal, porque tudo virou, porque você não vai mais ao banco. E quando vai ao banco, esses dias eu fui para um banco, eu fui ao Itaú esses dias e ia depositar um cheque pequenininho. 3 milhões o pequenininho, o tamanho do cheque, não o valor. Era um chequezinho desse tamanho, assim, um chequezinho desse tamanho. 3.850. Aí a moça do balcão disse assim, por que o senhor não faz na caixa eletrônica? Eu disse, mas eu vim ao banco, você não me quer aqui? Não. Ah, sim, pois é. Eu disse, você deu conta do que você disse? Eu vim ao banco. Sim. E você está dizendo que eu devia ter ido ao caixa eletrônico. Só para dar o exemplo do que simboliza tudo. Você vai ao shopping, já não tem mais as pessoas cobrando. Então, a precarização também, os bancos exercendo esse PDV, um outro grande, os bancos começaram a fazer PDVs para se livrar de funcionários. E hoje tudo é o 0800. Eu tive uma briga muito grande com o Santander, porque me clonaram um cartão quando eu fui aos Estados Unidos. E compraram um monte de coisas aqui no Brasil e eles tinham autorizado. Eu tinha liberado o cartão, quer dizer, se o banco sabia que eu estava nos Estados Unidos, como é que aqui as compras entraram? E eu tentei de lá resolver esse problema. E gravei tudo. Minha filha gravou tudo, a minha conversa, e depois eu mandei para o banco. E aí caiu no primeiro problema. O banco tem 5 Facebook e tem uma série de e-mails. Eu fiz uma coluna no OSU, peguei a coluna do OSU, nosso, botei dentro de todos os e-mails, que é até 4.000 e tantos, 4.080 caracteres, minha coluna tinha 3.860, enfiei todos eles, botei no Facebook em tudo. Aí eu descobri, tudo isso é fake, não recebe nada. E não responde. Paulo Sérgio, boa tarde. Depois da grande participação do comandante do Exército da região Sul, na segunda-feira, o general Pujol, e no dia de ontem ter que assistir o representante do PCdoB no programa, eu entendi as melhores brincadeiras que ele fez referindo-se à cor vermelha e gostaria de ter mais informações sobre o fato de um deputado ter ofendido a nossa brigada militar no dia que era homenageada na Assembleia Legislativa. Paulo Sérgio, boa noite, parabéns pela bancada. Pessoas cultas e inteligentes, querendo comparar com o Brasil, com os Estados Unidos, é brincadeira. Um país que todo dia, com o aumento do dólar, que divulga o aumento do dólar, não a desvalorização do real, que tem imposto de renda sobre o salário. Salário não é renda. E se os nossos impostos fossem cobrados, preço de imposto ficaria mais ou menos assim.
onde se paga hoje 50%, teríamos que anunciar 100%. Eduardo Cloir. É boa essa, isso esperto, Eduardo. Boa essa não é o dólar que sobe. Não. É o real que desce. Valoriza. Como a gente acostuma. Não, é o dólar que sobe, Não, e a gente não vibra. é o real que A gente vibra quando... Essa é a verdade, né? A gente vibra quando... Quando O dólar cai um pouquinho Quando o dólar... e não se dá conta que nesse momento um pouquinho a nossa moeda teve uma valorização. uma vitaminazinha, coitadinha. Uma vez num fim de tarde de sábado, estava num churrasco lá em casa, e eu olhei para o relógio, para 5 horas, digo, já um sábado a mais que se foi. E disse o meu colega, um sábado a mais não, agora um sábado a menos. Vamos agora ao ponto final, com a FCDL, a nossa Que Comércio e a Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Paulo Gergolo Mendes, seu ponto final. Bem ligeirinho. Nós temos uma grande preocupação, vamos fazer uma assembleia aqui em Porto Alegre, uma grande assembleia, uma grande preocupação com o IP. O governo Sartori está desmontando completamente o IP. Não foi aí que começou, mas está aceleradamente desmontando o IP. O IP teve um acréscimo nos últimos 6 anos de 57% na sua arrecadação, não repassou nada para os médicos, paga R$ 47,00 a consulta. Quando eu trabalho no SUS, o salário que eu ganho é a remuneração do meu trabalho. Quando eu trabalho por IP, nesses R$ 47,00, ele quer que eu pague toda a infraestrutura que é necessária para atender um paciente dele. Que é o consultório, água, luz, telefone, secretária, etc. Quer dizer, quando o médico faz a conta, ele se apercebe que está pagando o IP para o IP deixar ele atender os pacientes dele. E aí estão se descredenciando. Nós precisamos a atenção da população sobre isso, porque o IP tem 1 milhão de beneficiários. Isso é praticamente 10% da população do Rio Grande do Sul. Se quebrar, quem está na fila do SUS hoje vai ter mais 1 milhão de pessoas na fila do SUS. Então é um problema muito grave e eu faço um apelo público, já fiz pessoalmente, faço um apelo público ao governador Sartori. Parem o desmonte do IP. Eduardo Fernandes, nosso presidente da LIDE, seu ponto final. Agradeço por estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu quero fazer parabenizar meu amigo Otelmo Drebs, presidente das lojas Lebs, que é um grande empreendedor que está trazendo para Porto Alegre a revitalização do edifício Guaspari, trazendo um protagonismo para o centro do estado, para o centro da capital, e mostrando que os empreendedores, ainda nós temos grandes empresários que confiam no estado e que investem aqui. Então, ele é o nosso presidente do LIDE Varejo. Eu deixo uma saudação especial para ele. E uma saudação especial na semana do Dia dos Pais a todos os pais. Vai ser meu primeiro Dia dos Pais, então também estou feliz com isso. E a todos nós. Bem lembrado. Eu quero me somar a ti e parabenizar, já que parabenizasse o Otelmo Drebs, ao Otélio Drebs. O fundador. Com quem tudo começou, É o verdade. fundador aos seus 82 anos, hoje é palestrante, homem do dinamismo, a toda a prova. Parabéns a ele. Ontem eu não pude, a inauguração era às 5 horas da tarde. O programa começa nesse meio tempo e quando sair, não sei se chegaria a ter, mas mesmo assim eu não tinha condições. O senhor está vendo como é que está o meu estado. Eu nem fiz uma consulta com o senhor hoje. Tenho feito por telefone, tenho feito consultas por telefone com os meus amigos médicos, até os não médicos. O Caníbal já me receitou. O Caníbal já me receitou no médico. O Caníbal já me receitou. O nosso Otávio Gadreja me receitou o remédio. Depende da área, eu posso te ajudar. Eu sou especialista em algumas coisas. Né? Não, o meu está no Pneumologista. Pneumologista. Isso, às vezes falo. Mas eu quero te dar aqui o obrigado. Obrigado. Assistir o jogo do Tricolor hoje à noite, tomar o teu uísque, aquele 21 anos que o Dória te deu. Né? E comer o minhãozinho da Zezé. Tá, Eduardo Fernandes? Obrigado. Doutor Paulo Guimarães, que uma vez me pediu para não ser chamado de Paulinho no programa. Ao contrário do doutor Luiz Pereira Lima,
todo mundo é Luizinho para lá, Luizinho para cá. Aliás, o Isso é intriga da oposição. Com a história do Luizinho aqui, né? Ele é meu colega de turma. Pegou o Luizinho, ninguém mais chama de doutor Luiz Pereira Lima. Em compensação, tem outros que vêm no caminho inverso, como o doutor Paulo Guimarães. Fale, doutor Paulo Guimarães. Deixa eu te contar uma boa. Da Jussara Coni. Um dia eu estou num debate na Assembleia, estou na mesa lá, debatedor, uma audiência pública, a Jussara Coni estava na plateia, e a Jussara Coni falou alguma coisa. Conheço a Jussara, eu lecionei na Faculdade de Farmácia, ela funcionária. Sim, foi sua companheira? Aí, camarada? Não, camarada não, só um pouquinho, calma. Aí a Jussara Coni falou qualquer coisa, eu disse, mas Jussara, não é isso. E ela disse assim, Jussara não, Vossa Excelência. Bom, bem feito para ti. Vossa Te mete, Excelência. meu. Daí tem que ter cuidado de chamar o Luizinho de Aconteceu Luizinho. com o Serra. O José Serra, ministro da Saúde, recebeu um grupo de médicos e lá pelas tantas o médico dele foi colega da Unicamp, né? E chamou ele de, olha, Serra, não, eu estou investindo no cargo de ministro, queria ser tratado como tal. Então, Vossa Excelência, me desculpe, deixa eu te contar bem ligeirinho errado. a história do leão que casou, fez uma festa, convidou todos os animais. E cada um ia lá, dava os parabéns e tal. O rato chegou, abraçou, ele deu os parabéns. Meu irmão, que felicidade e tal. Aí o leão disse, não, só um pouquinho, eu te convidei para vir na minha festa, não te autorizei a me chamar de irmão. Ele disse, não tem problema, eu antes de casar também achava que era leão. Mas, Paulo Sérgio, eu quero fazer um elogio, um agradecimento a 3 colegas do Dr. Argolo, que é o Arthur Pereira Filho, cirurgião, Nilo Lopes, cirurgião, outro brilhante cirurgião, e ao Dr. Pablo, lá do Moinhos de Ventos, porque a minha mãe, ano passado, as pessoas mais próximas a mim sabem que ela passou por uma cirurgia de reconstituição da medula. Minha mãe era para estar tetraplégica, hoje está caminhando graças a esses mágicos, a esses excelentes profissionais. E eu sempre digo, o Rio Grande do Sul é uma vamos dizer assim, farto de bons médicos, né? É muito rico de bons médicos. Tanto é que nossos médicos estão indo operar fora, né? Então, parabéns a esses brilhantes médicos aí. Para te assistir o Tricolor hoje, Paulo. Vamos lá, eu torço pelo Grêmio também, por que não? Não, pá, por que não? O Grêmio, não, o Grêmio não. Quem me conhece sabe que eu não torço. Demagogia. Não. Quem me conhece sabe que eu não torço contra o Grêmio. Sério? Não, isso senhor. Aí é... Pelo contrário, o Grêmio está com um presidente de ponta, olha. O Milton Bolzan, excelente presidente. Isso é outra coisa. Não, ele tá brincando. Você que torce pelo Grêmio. Sabe a história... É muita demagogia. Não, deixa não, eu senhor. Só posso terminar. Sabe a história do cara que comprou uma Mercedes agora, porque senão eu não vou conseguir terminar então uma historinha que eu só ia contar. Vão ficar sem saber a história do cara. Deixa ele contar, pronto. Não, bem ligeirinho. O cara comprou uma Mercedes zero, maravilhosa e tal, saiu, foi ligar o rádio não ligava. Ficou indignado, voltou na autoridade, diz, olha aqui, acabei de pagar o dinheiro, esse troço não funciona. O cara, não senhor, isso aqui é tecnologia de ponta alemã, o senhor não tem que ficar botando a mão. Diga para ele o que o senhor quer ouvir, quer ver? Samba, vai tocar um samba. Tango, vai tocar um tango. Pô, o cara ficou maravilhado, saiu. Dizia uma coisa, dizia outra. Beethoven, tocava Beethoven, quinta sinfonia. Aí ele começou a provocar o rádio, né? Mazurca, vai tocar uma mazurca. Polca, tocou uma polca. E aí se distraiu, um cara atravessou a rua, ele pisou no freio, só droga. E o rádio Glória do Desporto Nacional Aí tu não te defende. Tu que é colorado, vem aqui dizer que torce pro Grêmio. Aí ele passa eu não sou antigremista. Doutor Lemos, seu ponto final. Todo mundo sabe que eu não sou. Eu quero homenagear o telespectador que foi tão inteligente, que mandou questão de... São vários modos de dizer as coisas, né? Eu posso dizer que uma ilha é um pedaço de terra cercado por água de todos os lados, mas também posso dizer que a ilha é um pedaço de terra que resiste bravamente ao ataque do mar. O galo canta pela madrugada, né? E pode-se dizer que ele está simplesmente triste, não feliz pelo dia que nasce, mas pela madrugada que está indo embora. Então, nós temos que saber também desler as coisas, né? O palimpsesto é aquele negócio de couro que você vai tirando a casca. Desleituras é um modo de interpretar a realidade. Então, o que o telespectador fez, muito bonito isso, e trazer, porque os telespectadores mandando coisas inteligentes,
dar frutos para nós mesmos. Tu vai torcer pro Tricolor hoje? Eu sou gremista, Mas tu torceria pro Internacional? Não, jamais. Nós estamos inclusive fazendo um livro agora, o nosso grupo, contra a IVE, né, que é a Imprensa Vermelha e Isenta. Nós somos um blog do Corneta, Resistência à IVE, que é a Imprensa Vermelha e Isenta, que é lotada de colorados, e a CIA, que é o Comentaristas Isentos de Arbitragem, que são os caras que comentam a arbitragem, sempre a favor. Maravilha. Paulo Sérgio, boa noite a todos. O Brasil tem 5 poderes há anos ou décadas. O narcotráfico, os corruptos, mando e desmando neste país em todos os seus poderes. Bartolomeu Mairesse está falando sobre isso. Infinidade de e-mails aqui. Tem um aqui, Visa para o médico. Avisa para o médico que a curva é de Laffer. Já foi corrigido. Já foi corrigido aqui. Obrigado, Fernandes. Obrigado, doutor Argolo. Obrigado, doutor Lene. Obrigado, doutor Paulo Guimarães, que estava há dias fora do programa e retorna para a alegria de todos nós aqui. E vá torcer pelo seu tricolor, Paulo Guimarães. Muito obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Papo Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.